Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Calma que eu te explico, podcast aqui do nosso canal. Gente, e hoje eu trouxe uma sumidade num tema que sempre cai em prova de concurso público e para todo mundo que é gestor, servidor público também precisa aprender. Claro, todos os cidadãos também precisam entender um pouquinho sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF. Meu nome é Luísa Caroline Leff, eu sou auditora federal de Finanças e Controle do Tesouro Nacional desde 2004 e professora e palestrante de Gestão e Finanças Públicas há mais de 20 anos. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Edson Ronaldo Nascimento. Carol, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você no seu canal e quero aproveitar essa oportunidade para parabenizá-la pelo excelente trabalho que você fez à frente da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia recentemente. Obrigada, Edson. Gente, olha só, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o currículo de peso. Aliás, eu acho que vai ser metade do tempo do nosso podcast aqui vai ser para falar um pouquinho sobre o currículo aqui do Edson Ronaldo. Olha só, gente, ele é economista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Administração Pública pela Universidade de Brasília. Auditor colega do Tesouro, auditor federal de Finanças e Controle, aposentado, atuando como consultor de finanças públicas, foi ex-presidente da Rede Ferroviária Federal, também foi diretor-presidente da PBH Ativos, e da Previcom BRC, fundação pública que instituiu a Previdência Complementar no estado de Goiás. Também já foi secretário de Fazenda de Tocantins, secretário de Fazenda do Distrito Federal e secretário adjunto de Fazenda do estado de Goiás. Foi também consultor do FMI, do Fundo Monetário Internacional, até 2015, pessoal. Autor do livro Entendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, publicado pelo Ministério da Fazenda entre 2001 e 2002, e também autor do livro Gestão Pública, que já está, pessoal, na sua 5ª edição, agora em 2025, um livro que vai te ajudar muito a passar nos principais concursos pelo Brasil. E agora a gente vai perguntar aqui para o Edson. Antes de mais nada, Edson, como é que um gaúcho veio parar em Brasília, começou a trabalhar no Tesouro Nacional, fez livros sobre lei de responsabilidade fiscal, ajudou a trazer também, a gente sabe que ele tem aqui uma obra que ajudou a muitos servidores públicos, concurseiros inclusive, a compreender melhor essa lei que é tão importante para as finanças públicas do nosso país. Bem, Carol, tudo começou pelo meu interesse em ingressar no serviço público. Então, eu fui concurseiro também durante muito tempo, estudei muito, em vários livros, vários autores importantes, e na medida que eu entrei na Secretaria de Tesouro Nacional, eu comecei a especializar em algumas áreas das finanças públicas, inclusive na Lei de Responsabilidade Fiscal, que acabou sendo, para mim, uma alavanca na minha carreira dentro do setor público. Eu escrevi um livro, que você conhece, a gente está falando aqui do texto Entendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, que até 2025, ele já teve aí quase 2 milhões de acessos, certo? Porque ele está na sua forma física, que o Ministério da Fazenda publicou, e também está lá no site do Tesouro Nacional, que você conhece. Então, quem quiser conhecer essa obra, Entendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, está lá no site da Secretaria do Tesouro Nacional, disponível gratuitamente. Olha só, gente, o acesso à informação é fundamental. Então, a gente já tem aí um bom conteúdo maravilhoso, de verdade, já li essa obra e, de fato, a gente passa a entender melhor a LRF a partir da visão de quem tem prática, de quem tem estrada e conhece muito bem do assunto. E aí, vamos voltar para 2000, anos 2000, Edson. Na tua visão, por que tu acha que o Brasil precisou trazer uma lei de responsabilidade fiscal e quais abusos ou situações que se pretendia e que se pretende, na verdade, evitar com a LRF? Ao final da década de 1990, nós tínhamos aí, Carol, um desajuste em todas as contas públicas em nível estadual, municipal e federal, inclusive. Então havia um descontrole do endividamento público, dos gastos com o pessoal, um déficit previdenciário elevado e não havia transparência nas contas públicas. Somente os gestores públicos conheciam finanças. Então, a população, o cidadão comum, não tinha acesso a informações
como a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe em seguida. E aí a gente fala em responsabilidade fiscal sempre pensando, pelo menos na minha visão, e olha o perigo de eu falar bobagem aqui, hein, gente, na frente dele. Mas na nossa visão, eu entendo responsabilidade fiscal com dois aspectos, né? Duas bases. Uma, a responsabilidade em relação ao cuidado com a coisa pública em si, né? A gente ter sempre aquela máxima do não gaste mais do que você ganha, o equilíbrio entre receita e despesa, princípio do equilíbrio, né? O princípio orçamentário, mas também no sentido de responsabilização aos gestores que não cumprem aquilo que essa lei preconiza. É por aí mesmo ou eu estou falando bobagem, Edson? Exatamente isso, Carol. Na verdade, você definiu aí o conceito de gestão fiscal responsável. Exatamente isso. A busca pelo equilíbrio, a responsabilização no bom sentido, né? Aí nós estamos falando da qualificação, inclusive, do gestor público para poder atuar, né? Para poder realizar da melhor maneira o seu trabalho. Mas é isso. A gestão responsável, gestão fiscal responsável, busca o equilíbrio das contas públicas, a responsabilidade dos gestores e a transparência, Carol. O fato do setor público divulgar para a sociedade o que ele está fazendo. E de forma prática, como é que ela traz essa responsabilização para os gestores e como é que a LRF consegue controlar os gastos e fazer com que a gente, né, fique ali dentro daquilo que se espera em relação à utilização do recurso público? Bom, como eu falei inicialmente, havia um desajuste nas contas públicas no final da década de 1990, no caso da despesa de pessoal, no caso do limite de gastos com endividamento público, né? O déficit previdenciário. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe regras específicas para esses itens, né, de despesa. Então, colocou-se um limite para endividamento público, colocou-se um limite também para os gastos com pessoal. E no que diz respeito ao déficit previdenciário, você não poderia, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, criar nenhuma despesa, né, de seguridade social sem ter uma fonte de financiamento. E em relação à responsabilização, junto da Lei de Responsabilidade Fiscal, houve mudanças aí, né, em algumas legislações que tratam de improbidade administrativa, tornando, por exemplo, improbidade você gastar mais do que arrecada, você extrapolar limite de gasto com o pessoal, por exemplo. Isso era uma coisa que acontecia muito, né? A gente lembra, aliás, eu não lembro, né? Mas eu li nos livros, até parece, pessoal. Mas a gente sabe muito bem que nessa época de descontrole em relação às finanças públicas no Brasil, acontecia muito de um governante, né? De repente, eu virei prefeito, agora tem lá, Carol é prefeita de um determinado município. Eu quero deixar meu nome na história, vou construir uma ponte. Carol, não tem dinheiro, como é que você vai fazer isso? Empenhe e deixa lá para o próximo governante gastar. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela veio coibir, veio tentar parar com essa prática, não é isso? Verdade, Carol. Infelizmente é um dos temas, né, que eu trago no meu livro Gestão Pública, que a Lei de Responsabilidade Fiscal não conseguiu controlar, que eu chamo lá no livro Gestão Pública da síndrome da gestão anterior. Então os governantes, né, como você falou, eles entram, né, com a ideia de gastar, de fazer investimentos públicos, mas desconhecem, não veem como é que está a situação do Estado, do município naquele momento. É como se a gestão começasse, né, com aquele governo. Então, aquilo que foi feito no passado, aquelas contas a pagar, aqueles limites não são obedecidos. O novo gestor ele quer reconstruir do zero a gestão pública, o que é um erro e que efetivamente, né, conspira, inclusive, contra a gestão fiscal responsável do nosso país. Mas a LRF ela conseguiu trazer algum tipo de limite para coibir essa prática ou tu acha que isso seria ainda uma margem de aprimoramento da lei? Olha, de fato, a lei trouxe regras específicas, como você bem colocou, e a gente apresentou aqui, né, limites de despesa de pessoal, limite de endividamento. O que acontece ao longo dos anos, que a gente tem percebido é que, infelizmente, né, em boa parte do país, né, a gestão pública está buscando subterfúgios, né, artifícios para descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, cumprindo. Então você deixa de colocar lá nos gastos pessoal algumas despesas que são de pessoal, você deixa de colocar no endividamento público alguns dados. Uma contabilidade criativa, né? Cria-se exatamente, uma contabilidade criativa que infelizmente conspira, né, contra a nossa gestão fiscal responsável, o que traz, Carol, hoje em 2025, a nossa situação, né, dos entes públicos, seja na União, dos estados e municípios do Brasil, exatamente como estava lá no final da década de 90, quando foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quer dizer, novamente nós estamos aí, com poucas exceções, né, numa situação assim, de desajuste geral das contas públicas no Brasil.
Isso também tem muito a ver com cumprimento de meta, né? Porque vocês bem sabem, a turma aí que vem acompanhando o canal, a gente já falou a respeito disso, né? A LRF trouxe a obrigatoriedade da Lei de Diretrizes Orçamentárias, trazer no seu contexto o anexo de metas fiscais, que são as metas de resultado primário e de resultado nominal. E se para ti a gente estiver falando grego, depois vai lá no nosso vídeo sobre metas fiscais, que a gente explica tudo. Mas, assim, nesse contexto, ela conseguiu trazer um certo avanço em determinado período, mas a possibilidade de descumprimento acaba trazendo também, não é simplesmente posso descumprir, traz uma responsabilização para o gestor, podendo acarretar até em consequências graves, né? Com certeza, e os tribunais de contas estão atentos a isso. O que eu me refiro, né, e isso é uma realidade, é que ao longo dos anos houve muitas leis complementares que alteraram a lei de responsabilidade fiscal. Mais recentemente, por exemplo, nós temos uma lei do novo arcabouço fiscal, que cria as regras, inclusive, mais rígidas, eu entendo, né, em relação ao texto original da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para que criar tanta regra, Carol? Nós temos uma lei, né, que ela complementa, vamos dizer assim, ela é ampla, né, ela analisa todas as questões das finanças públicas. Então, nós não precisaríamos, no meu entendimento, de um novo arcabouço fiscal, de um PROPAG ou qualquer outro tipo de legislação, se os gestores públicos, de fato, cumprissem a Lei de Responsabilidade Fiscal do jeito que ela está. Entendo, e em relação especificamente a esse aspecto, a gente sabe que veio também teto de gasto, aí depois com o novo arcabouço fiscal, essa possibilidade ficou ali meio que flexibilizada, né? Até mesmo a própria meta. A gente agora trabalha, nós que somos técnicos, né? A gente trabalha com a banda de 0,25 para baixo ou 0,25 para cima para fazer a acomodação dessa meta. Mas um ponto que eu acho muito importante é em relação à segurança jurídica. Né? Você tem uma legislação, você cria a LRF com todos esses, né, princípios que trazem para a gente uma segurança jurídica de uma certa forma, mas na prática, se não colocar para rodar, para valer mesmo, ficaria uma lei morta? Tu acha que chega a esse nível ou a gente consegue visualizar alguma luz no fim do túnel em relação às práticas? Falando, claro, não estou aqui, vocês sabem que a LRF é âmbito federal, estadual e municipal, né? Então, realidade Brasil como um todo. Olha, Carol, de fato a Lei de Responsabilidade Fiscal foi um avanço nas finanças públicas e continua sendo. O que eu tenho colocado e escrito artigos, né, e está tendo até uma boa receptividade em nível nacional, é no sentido que os gestores públicos continuem cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque a gente que viaja pelo país percebe, né, em todos os lugares que as pessoas são preocupadas com as metas fiscais que você falou, né, com os limites de gastos com o pessoal. Isso hoje, né, traz um horizonte, assim, você consegue fazer um planejamento. O que nós devemos evitar, no meu entendimento, é você fazer muitos remendos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Já são 6, né? 6 alterações. Então, eu acho que, inclusive, desnecessários. Nesse sentido, né, que eu concordo com você, a lei ela aprimorou as finanças públicas do Brasil e ela deve ser cumprida, deve ser seguida. E a gente vê em nível nacional que os gestores públicos levam a Lei de Responsabilidade Fiscal a sério. Assim, a maioria dos gestores, secretários de estados, enfim, né, o pessoal que trabalha com orçamento e finanças, leva a Lei de Responsabilidade Fiscal a sério. O que nós não podemos, né, é transformar a LRF numa colcha de retalhos. Né? Cada governo que entra, né, coloca um dispositivo novo ali, isso não ajuda e cria essa questão que você falou da segurança jurídica, cria uma insegurança jurídica. Uma lei que tem muitos artigos, muitos desdobramentos, ela acaba criando confusão. Em relação justamente a essa questão de confusão, o Edson, pessoal, ele já rodou o Brasil e o mundo, inclusive, né, para todos os lados, de todos os lados ali. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para ele. O que tu já viste nessas tuas andanças assim? Não precisa citar nomes, né? A gente só quer saber do milagre. O que tu já viste assim de mais preocupante ou algum caso assim mais inusitado em relação à gestão fiscal em determinado município, em determinado estado aí nas tuas andanças? Olha, o que eu tenho visto, né, algumas vezes, a questão da interpretação da lei no que diz respeito a prazos. Por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal trata, né, de relatórios quadrimestrais. Alguns gestores e alguns estados da federação, eu fui trabalhar inclusive nessa questão, né, no Amapá, por exemplo, contabilizava, né, o relatório de gestão fiscal para um período de 4 meses, ou seja, despesas de pessoal de 4 meses. Ele contou o santo, gente. Exatamente. Então,
Nós temos assim, não são relatórios quadrimestrais e bimestrais, mas de periodicidade de apuração anual. Então essa é uma confusão que, inclusive em nível de concurso, Carol, é uma pegadinha, né, que se coloca em concursos, aí olha o relatório de gestão fiscal quadrimestral. Bom, ele é quadrimestral na publicação, mas na apuração ele é anual. Exatamente. E falando aí desse universo de concurso, a gente sabe que tem muitos artigos que sempre são cobrados. Eu vou chamar a atenção de alguns artigos e aí o Edson vai trazer para a gente a explicação. Artigos 8º e 9º da LRF, a gente sabe que é a previsão lá do decreto de programação financeira, do cronograma, né, de execução mensal, e da possibilidade de contingenciamento, né, de pegar e dar uma segurada com os limites de empenho e de pagamento. Qual seria a tua visão em relação a esses dois artigos, Edson? Olha, eles são extremamente úteis, né? E agora o novo arcabouço fiscal ele trouxe novidades, né, em relação a essa questão de contingenciamento, inclusive para as próprias despesas obrigatórias, né? Então, assim, ele é a base. O problema, Carol, que a gente observa é que é um dos dispositivos que menos cumpridos na lei de responsabilidade fiscal, exatamente a questão de contingenciamento. Porque tem questões de ordem política, né? Como é que você vai cortar, muitas vezes, aí despesas da saúde, da educação? Então tem um apelo popular e o gestor, né, muitas vezes, ele cede a esse tipo de pressão, né, questões políticas, mas cria um problema fiscal para o ente público. Mas esses dispositivos eles são base, é o coração da lei. Se você não tem uma receita, né, uma determinada quantidade, volume, você necessariamente precisa contingenciar para manter aquilo que você falou no início, gestão fiscal responsável, equilíbrio entre receita e despesa. E o cumprimento das metas. Inclusive, né, quando a gente fala desse artigo 9º, é muito importante lembrar para todo mundo que é um acompanhamento que a gente faz em casa também, né? Se a gente trouxer para dentro de casa o exemplo da lei de responsabilidade fiscal, ele cai como uma luva, né? Se houve uma redução da tua receita, eu sempre brinco e falo assim, são 3 situações, ou as 3 em uma certa medida. Ou faz corte de despesa, que a lei de responsabilidade fiscal preconiza, ou acaba fazendo endividamento, ou vai buscar uma outra fonte de receita. Isso, ou as 3 situações em uma certa medida, né? E a LRF fala, tem que fazer, né, a limitação de empenho e de pagamento para cumprir, né, ter ali a sua meta respeitada dentro da própria lei de diretrizes orçamentárias, né? De fato, Carol, a questão das metas, né, assim como a questão dos limites, são o coração da lei de responsabilidade fiscal. Ela trouxe essa novidade para as finanças públicas. Você estabelece metas, como você bem falou, na lei de diretrizes orçamentárias para gastos com pessoal, para despesas do endividamento, né? Você estabelece um limite, né, para o endividamento, como proporção da receita corrente líquida, você estabelece um resultado primário, você estabelece um resultado nominal, que são matérias de concurso, aí é bom as pessoas estarem, né, atentas a isso, mas isso é a grande novidade que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe, né, para o estudo das finanças públicas no Brasil. As metas e esses indicadores aí que a gente fala, né, resultado primário, resultado nominal, limite de endividamento, limite de gasto pessoal. Esses 4 itens, né, são assim o conjunto, né, abarca tudo que diz respeito aí ao que se busca, né, no equilíbrio entre receita e despesa pública. E fica muito difícil também trabalhar com contingenciamento quando a gente tem um orçamento público extremamente vinculado, como é o nosso, né? A gente vendo nos estudos, né, sempre está ali olhando esses assuntos, essas temáticas, e hoje tem ali quase 93% de despesas que já estão, né, marcadinhas para que sejam executadas de uma forma obrigatória, o que diminui muito a margem de manobra, porque o contingenciamento ele é em cima das despesas discricionárias, né? Então, como é que tu vê essa questão da vinculação da despesa e da obrigatoriedade da despesa? Bom, você falou bem, né? Na verdade, é um pouco mais, em torno de 95% hoje no Brasil, né, você tem aí de despesas obrigatórias. Infelizmente, isso está aumentando. Então, o novo arcabouço fiscal trouxe, inclusive, uma tentativa de limitar esse crescimento da despesa obrigatória. Sobra, então, aí 5%, 6%, né, exatamente de despesas discricionárias. E aí, né, os entes públicos eles têm que buscar ou aumentar a arrecadação, diminuir sonegação, ou alienar ativos, né, está sendo feito, né, em todo o país, aí, venda de bens móveis e imóveis, ou a grande novidade é que é a securitização também, né, que é uma forma de você auferir receita no curto prazo.
Mas é isso, quer dizer, o gestor público ele tem uma margem pequena de manobra no que diz respeito à discricionariedade. Né? Você tem aí a fixação da despesa, né, da Previdência, a fixação da despesa do pagamento da dívida, você tem a fixação da despesa que você não pode contingenciar da folha de pagamentos. Então, sobra muito pouco. Então, isso exige, né, um preparo muito grande, né, uma qualificação muito grande dos gestores públicos no Brasil hoje. E para a turma que está fazendo concurso, estudando ali com afinco a Lei de Responsabilidade Fiscal, quais são os artigos? A gente já falou do artigo 9º, do artigo 8º, 42, 16, 17. Quais que tu daria ali como dicas para o concurseiro já colocar o olho e se dar bem na prova? Olha, além de todos esses artigos que você traz, aí eu incluiria o 35, né? Que inclusive ele agora está sendo alterado aí pelo PROPAG, né? Pela lei complementar do PROPAG. O que significa isso? Que, na verdade, o governo federal não poderia mais financiar a dívida de estados e municípios, certo? Seria, quando foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal, você colocou isso, essa é a pedra, né, fundamental da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas agora o PROPAG está afrouxando também isso, Carol. Então o governo federal Explica para a gente o que é um pouquinho aí o PROPAG. Bom, o artigo 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que quem estuda a LRF não pode deixar de analisar, ele fala que os entes públicos não podem financiar os outros entes. Então, isso é um recado para dizer o seguinte, olha, a União Federal, antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, durante muitos anos financiou, né, déficits de estados e municípios, durante vários anos, né, muitos projetos de lei, e aí quando chegava na época assim, né, do vencimento daquele projeto, criava-se outro, ou seja, né, os estados não tinham condições de pagar e continuavam rolando dívida. A Lei de Responsabilidade Fiscal criou um limitador para isso, dizendo, olha, a partir de agora o governo federal não vai mais financiar dívidas de estados e municípios. Mas vem o PROPAG, agora recentemente, 2025, e altera o artigo 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal, possibilitando, né, uma reprogramação, um refinanciamento de dívidas já refinanciadas. Então, nós que estudamos a Lei de Responsabilidade Fiscal desde o início, né, a gente sempre entendeu que a melhor forma de você manter a gestão fiscal responsável no Brasil era não mexer no artigo 35. Deixar que os estados, como acontece em outras nações aí, né, que tem o mesmo sistema federativo como o nosso, né? Se o estado se desequilibrou, ele pode inclusive vir à falência. O governo central ele não tem o papel de socorrer, né, os entes subnacionais. Então o artigo 35 é uma dica para quem está estudando, né, é a pedra, né, base aí da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se o governo federal não precisasse financiar dívidas de estados e municípios, talvez sobrasse mais recursos aí para obras e políticas públicas em nível federal. Joia, gente, infelizmente, a gente está chegando ao fim do nosso podcast aqui com o Edson, mas eu queria chamar a atenção daqui, olha, gente, essa obra que o Edson escreveu em conjunto com outro colega lá, consultor do Senado, né? Dr. Ivo Debos. Exatamente, foi para facilitar o entendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui, ó, concurseira, trazendo aqui para vocês, esta aqui é uma obra, também aquela que eu citei no início do nosso podcast, do Edson Ronaldo, voltado também para a turma que está estudando para concurso, não é isso, Edson? Exatamente, e eu fui concurseiro, Carol, durante muito tempo, e a dica que eu posso dar, né, para aqueles que estão estudando, e foram dicas de professores, né, meus do passado, você não pode estudar menos que 3 horas por dia, certo? Quem quer passar em concurso público, vou estudar aqui, né, no intervalo do almoço, final da tarde, antes do filme, depois da novela, não. Você tem que ter, né, aí uma disciplina. 3 horas por dia. Né? Foi o que eu estudei até conseguir passar no concurso da Secretaria de Tesouro Nacional. Funciona. Era uma dica dos meus professores, né? Vai acumulando conhecimento. Com certeza. Isso aí ajuda. Ótimo, gente. Agradecer aqui a presença e esse compartilhar a verdadeira aula com o Edson Ronaldo Nascimento. Edson, tuas palavras finais, aquela mensagem de incentivo para a turma que está estudando para concurso e para gestores públicos que têm que lidar no dia a dia com a LRF. Pô, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, Carol. Eu faço parte de um grupo, né, de pessoas que estudam a Lei de Responsabilidade Fiscal desde a origem. Eu posso citar aqui a nossa querida Selene Pérez, né, o José Roberto Afonso, o Paulo Henrique Feijó, o ministro Éder de Oliveira, né, tem livros excelentes sobre Lei de Responsabilidade Fiscal. Então existe você também, né, também milita nessa área. Então existe um grupo grande de técnicos, né, que se debruça sobre esse tema e ele é muito importante, certo? Para o país, né, para a gestão pública, mas principalmente para o desenvolvimento econômico e social
do Brasil. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui no teu podcast e pode contar comigo em outras oportunidades. O nosso podcast chega ao fim e gostaria de trazer para vocês aquela mensagem final. Não desista, ele trouxe já uma dica ali a respeito do que funcionou com ele, que com certeza é uma dica valiosa para estudantes de concurso e também para quem quer entender mais sobre esse universo que é tão importante para o entendimento das finanças públicas do Brasil. E se esse vídeo fez sentido para ti, já te inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, segue nas redes. E claro, gente, antes que eu me esqueça, calma que eu te explico. Até mais.